sabe a alegria de receber você aqui nessa noite. Vamos orar. Pai, aqui está o teu filho. Usa, ó Deus, como instrumento do Senhor nessa noite, Pai. Venha falar aos nossos corações através dele. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Depois se apresenta a Arilma e os seus companheiros ali. Então tá bom. Meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Eu fico muito emocionado em estar aqui. A última vez que eu estive aqui foi na consagração do pastor Stefano, né? E peguei hoje o finalzinho da ministração dele, bênção pura. E o assunto é empolgante, esse assunto que você trouxe hoje. Quero apresentar ali a Arilma, minha esposa, fica em pé. Veio junto com ela, nós deixamos os filhos lá. Eu nem sabia que ela ia me acompanhar, você acredita? Uma surpresa, o que essa mulher está fazendo aqui? É porque geralmente ela fica lá com as crianças e ela conseguiu se livrar. Eu tenho aqui a irmã Rosângela e o irmão Adalto, que é um companheiro de oração. Eu trago aqui o abraço da Igreja Batista Renovada e a minha alegria é ver os irmãos já rompendo os 10 anos. Meus irmãos, nesse período de 10 anos para cá, eu não sei se você observa, mas como pastores a gente observa. De 10 anos para cá, só na nossa região aqui, muitas igrejas nasceram, mas muitas igrejas fecharam as portas. Nem toda igreja que nasce foi Deus que fez nascer. Tem muita igreja que tem sido resultado de rebelião, que não foi Deus quem mandou nascer. Agora, quando o Senhor Deus abre uma porta, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Essa porta só Deus pode fechar. Então, que o Senhor Deus continue abençoando os irmãos com graça, com misericórdia e com bondade. Porque essa é uma promessa bíblica que o Senhor fez a Davi e a toda a sua geração. Certamente que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, então, no primeiro livro de Samuel, nós vamos ler no capítulo 30, eu não sei qual é a versão que os irmãos usam, hoje eu vou usar a nova versão internacional, a NVI. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Esse texto, irmãos, é um texto que não é totalmente desconhecido, mas é um texto que, vez por outra, nós ouvimos alguma abordagem com ele acerca de valores da fé e acerca, principalmente, do valor da família. Eu quero hoje meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: minha família, meu lar, meu tesouro. Vamos falar juntos? Minha família, meu lar, meu tesouro. Será que na sua vida pessoal, a sua família de fato
é o seu tesouro? Será que na sua vida pessoal, a sua família de fato é aquilo que você mais deseja, mais ama, mais anseia ver bem? O que é um tesouro? Tesouro é aquilo que nós damos o máximo valor. Tesouro é aquilo que nós não queremos abrir mão. Tesouro é aquilo que nos custou muito caro. Nosso tesouro é aquilo que geralmente o nosso coração repousa. A palavra de Deus diz: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então eu pergunto para você, sua família de fato é o seu tesouro? Uma coisa muito importante de nós pensarmos é que toda vez que você coloca Deus na sua vida, em alguma área, você vai ter problemas com Satanás. Você vai incomodar Satanás. Todas as vezes que você diz assim: eu quero melhorar de vida, eu quero invocar o nome do Senhor dentro da minha casa, você vai ter problema com Satanás. Você vai incomodar Satanás. Veja bem, a palavra de Deus diz que Satanás, ele ficou incomodado quando Jesus apareceu na história. Sabe por quê? Porque Jesus era o Filho de Deus. Satanás se incomoda todas as vezes que você abre a palavra de Deus, a Bíblia de Deus, pelo justo fato da Bíblia ser a palavra de Deus. Satanás se incomoda todas as vezes que ele vê a igreja bonita como está hoje, cheia, e cheia da presença de Deus, contando com você aqui. Sabe por quê? Porque a igreja é o povo de Deus. Mas Satanás, ele se incomoda muito com a família, porque a família é projeto de Deus. Foi Deus quem projetou a família, por uma única razão. Quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, uma das coisas que nos diz a respeito da imagem e semelhança do Senhor é que o nosso Deus, ele é família. Deus é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Então, o Senhor em si mesmo é uma família. E quando Ele desejou fazer, através de Adão e Eva, uma grande família, Ele queria que Adão e Eva dessem continuação àquilo que ele era. Então, toda vez que Satanás olha para você e olha a sua casa, ele tem inveja quando há paz. Ele vai se levantar, ele vai provocar confusão, ele vai colocar a mulher contra o esposo, os pais contra os filhos contra os pais. Isso é uma coisa terrível, porque você pode ter toda a guerra fora de casa. Você chega numa sexta-feira, uma semana difícil, uma semana de muita luta, mas quando você chega em casa, está tudo em paz, há paz na sua casa, há sorrisos na sua casa, você ali, você consegue renovar suas forças. Mas e quando não há isso? E quando a sua casa começa a ser uma sucursal do inferno? Dentro da igreja do Senhor Jesus, infelizmente, isso tem acontecido muito. Ausência de paz, ausência de alegria, ausência de sorrisos, de gracejos, ausência de manifestação de expressões carinhosas. Puxa, você está tão bonita, onde é que você vai? Você está tão bonita. Olha, eu gostei da unha que você pintou. Olha o que você pintou, por que você pintou dessa cor? Se faltar essas coisas, você precisa começar a se incomodar. E eu quero hoje, baseado no texto que o Senhor nos inspirou, falar sobre essa situação que aconteceu com Davi, lembrando um pouquinho o que aconteceu antes, que nos serve de base a essa meditação. Você sabe que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele não foi um homem perfeito. Ele pisou na bola feio, mas ele tinha uma grande virtude. Quando confrontado no seu erro, o seu coração se quebrantava e ele de imediato se humilhava. Ele sabia qual era o seu lugar.
E a Bíblia diz que agora ele estava com sua cabeça a prêmio. O rei Saul, a quem ele mesmo servira com tanto carinho e com tanta excelência, agora Saul estava com seu coração minado contra Davi. E ele fugindo de Davi, ele não foge sozinho. A palavra do nosso Deus diz que ele foi refugiar-se no meio dos filisteus. E você sabe que os filisteus eram inimigos declarados de Davi. Mas ele não foi só. Ele foi com 600 homens de guerra. Esses 600 homens não era tudo gente boa, eram homens abrutalhados, homens de guerra. O prazer deles era conquistar novos espaços, novas terras. A maior parte deles não era gente boa. E Davi estava cercado desse tipo de gente. E agora, escondido no meio dos filisteus, a palavra de Deus diz que ele, quando retorna para o local que lhe servia de base, que a Bíblia nos chama de Ziclag, ele e os 600 retornando para sua terra natal, ele tem uma triste notícia. Você imagina você voltar para sua casa, depois de uma semana de viagem, de conquista, de batalha, de serviço duro, você pensa em chegar na sua casa e encontrar sua esposa, o seu esposo, seus filhos, encontrar a sua casa em ordem, porque ali é o lugar onde você vai renovar as suas forças. Mas a Bíblia diz que quando ele e aqueles 600 homens chegam na sua terra, a terra estava em chamas. Aquele vilarejo estava pegando fogo. O inimigo havia entrado ali e havia feito algo terrível. Ele sequestrou, ele levou todos os bens daqueles homens e de Davi também, levou a família de Davi e depenou o lugar. A coisa foi tão terrível. Pense bem, o texto sagrado nos diz no verso 2, levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. No versículo 4, então, diz uma coisa muito curiosa. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Homem chorando de maneira escandalosa não é comum. Ainda mais soldados, guerreiros, homens abrutalhados. Mas quando eles viram o caos em que estava aquela cidade, que lhes servia de refúgio, eles entraram em desespero. Qual seria a sua reação se você chegasse na sua casa e visse esse cenário? Deus nos livre, não é? Mas foi esse cenário que Davi encontrou. E a palavra de Deus diz que então todas aquelas famílias foram ali tiradas à força, os bens saqueados, o rebanho levado, a riqueza levada. E agora, depois que choram e pranteiam muito, Davi tem uma sábia ideia, e é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Nós viemos aqui cultuar o Senhor, adorar o Senhor, mas a palavra de Deus diz que quando nós nos aproximamos do Senhor, ninguém volta de mãos vazias, ninguém volta. O Senhor só despede de mãos vazias aqueles que vêm cheios de si mesmos. Se você vem dizendo, Senhor, eu quero a minha família de volta, Deus é poderoso para restaurar a sua família. E nós temos que não só acreditar nisso, mas temos que praticar a palavra da fé baseada na palavra de Deus. E nós estamos vivendo hoje, irmãos, a realidade de famílias sequestradas não é fora da igreja, é dentro da igreja. A principal arma de Satanás para destruir a igreja é tocando na família. É por isso que nos grupos de oração precisa haver um empenho da igreja
em buscar a Deus a solução para os problemas da sua família na oração. Olha o que nos diz a palavra do Senhor, versos 6 e verso 7. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. O que tem abatido você? O que tem feito com que sua família perca a paz e a harmonia e o amor que um dia já existira? Existem algumas coisas que poderão ser instrumentos para sequestrarem a alegria, a paz e a harmonia no seu lar. A primeira delas é o ativismo. O ativismo é uma coisa que nós devemos ter muita preocupação. Porque o ativismo, ele pode estar escondendo uma fuga de uma realidade dura de se experimentar. O ativismo poderá ser apenas um sintoma de que algo não vai bem em casa. É por isso que tem gente que se enfia num monte de projeto na vida. Não é porque a pessoa gosta de trabalhar e de fazer novos projetos. Não tem nada contra isso. A palavra de Deus não se levanta contra alguém que tem um grande potencial em realizar muitas coisas. Mas o que tem levado você a ter tantas atividades e deixar a sua família por último? O ativismo tem sido um sequestrador dentro dos lares, dentro das famílias. É aquela situação que te faz você ter tempo para todo mundo e não ter tempo para a sua família. Você tem tempo para os amigos, você tem tempo para a igreja, você tem tempo para o trabalho, para o patrão, mas você não tem tido tempo com a família. Ontem eu recebi um vídeo falando sobre você não ter tempo, mas usar o pouco tempo que tem com qualidade. Acho que alô. Acho que bom, voltou. Não saber usar o tempo que tem com qualidade. Quanto tempo você dedica à sua família de sentar-se à mesa, de tomar uma refeição junto e dar gargalhada juntos? Lá em casa nós fazemos isso sempre que dá para fazer. Mas obrigatoriamente, pelo menos uma vez na semana a gente faz isso. Hoje a minha situação é a seguinte: eu tenho 2 filhos, pastor Joel e pastora Ângela, conhece? Cresceram dentro da igreja do Senhor, nós estamos aqui e eles estão lá, trabalhando. A nora envolvida na igreja com as coisas do Senhor, nós temos essa alegria. Eles têm a cada um a sua vida, a sua agenda, mas sempre que podemos nós estamos juntos. Por quê? Porque Deus se alegra com isso. Se você tem sido sequestrado na alegria em estar com a sua família por conta de um ativismo, você precisa pedir a Deus para que Ele te dê sabedoria e refaça a sua agenda. Você precisa ter uma agenda para a sua família. Você não está fazendo hoje, tirando um tempo na sua agenda para estar com Deus? Não adianta você dizer que ama a Deus e não ter o prazer de estar na sua família. Se existe isso, você precisa clamar urgentemente para que o Senhor venha com restauração na sua vida. Segundo sequestrador, que tem roubado o tempo e a paz com a família, tecnologia. Eu vejo que, de uma maneira geral, as pessoas hoje nem têm perdido muito tempo mais com a televisão. Mas o tempo que se gasta com os smartphones, com os computadores, no final do dia você descobre que você está perdendo, não é só tempo com a sua família, você está perdendo tempo de vida. Então, ativismo é um sequestrador, tecnologia é um outro sequestrador, que você precisa colocar limite, você precisa colocar parâmetros para que isso não roube a comunicação dentro do seu lar. Sabe como é que Satanás destrói famílias e, consequentemente, igrejas? Quando ele consegue interferir na comunicação da família. Sabe onde ele aprendeu isso?
Ele aprendeu isso com Deus. Quando você lê que o povo era um só povo, falavam uma só linguagem, tinham um só sentimento, mas para o erro, para o mal, e assim disseram: ergamos uma torre e façamos para nós nela um nome para sermos conhecidos. O Senhor, então, conversando em família, Ele diz: se eles continuarem nesse projeto, nada há que possa impedi-los. Desçamos e vamos fazer uma confusão no meio deles. E o que Deus fez? Desceu com Babel, com confusão. Deixaram de falar a mesma língua e o mal foi impedido naquela ocasião por conta disso. Satanás, como um bom aluno que é, ele observa, ele diz: então é isso. E hoje uma das armas que ele usa para destruir igrejas e famílias é colocando confusão. É colocando linguagens diferentes na comunicação. O marido quer comprar um carro amarelo, a mulher quer comprar um carro branco. A esposa quer comprar um outro bem diferente do esposo. Param de falar a mesma linguagem. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo, diz a palavra? Não andarão. Se você não tiver unidade dentro de casa, você não vai alcançar muita coisa na sua vida. E se isso estiver acontecendo, você precisa hoje parar e ver: esse sequestrador chamado confusão está agindo dentro do meu lar, e ele está repreendido no nome de Jesus. Sabe para quê? Para que você volte a realizar aquilo que antes, no começo da sua vida, do seu casamento, você realizava, quando tinha o mesmo sentimento, o mesmo propósito, a mesma visão, o mesmo ideal. O que aconteceu com os 600 que estavam com Davi? Quando eles viram a desgraça que estava instalada, eles disseram: vamos matar esse Davi. A culpa era o Davi. Se a gente não estivesse com o Davi, nós não teríamos perdido a nossa família. É o que nós também fazemos. Quando temos perdas dentro de casa, nós não assumimos geralmente a nossa culpa, a nossa responsabilidade. Nós sempre transferimos a culpa para alguém. Isso não é de hoje que tem acontecido assim. Isso começou lá no jardim, no Éden. Disse Adão que a culpa foi da Eva. E quando o Senhor Deus foi falar com Eva, Eva disse que foi a serpente, a cobra, que me enganou. E nós vamos transferindo as culpas, como esses 600 homens transferiram a culpa. Foi Davi, vamos vamos pegar pedras e vamos apedrejá-lo, é o que diz o texto que nós estamos lendo. Versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos eles estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. É o que acontece quando nós temos perdas dentro de casa, a amargura. É possível que nós estamos hoje falando para alguém cuja família esteja passando pela senda da amargura. A alegria não existe mais ali. A esposa tornou-se uma mulher rixosa, gosta de rixa. O marido é azedo, intragável. Às vezes tem 20, 30, 40 anos, mas é resmungão. É só crítica, amargura. E quando o fel de amargura nasce dentro do lar, o Senhor se ausenta daquele lar. Melhor dizendo, se há amargura, Jesus não está no lar. Porque o lar onde Jesus está, ali alegria em abundância. Onde Jesus está, ali a alegria, ali a liberdade, ali a paz. Há paz no seu lar? Se não há paz no seu lar, nós vamos aprender com Davi o que fazer. Verso 6,
7. Quando Davi sentiu-se ameaçado, então ele tomou uma ação. Versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal, ou éfode. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E aí o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. O que ele fez quando viu o problema instaurado? Ele consultou o Senhor. Ele buscou o Senhor. Buscai-o, Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É muito triste, nós vemos que os cultos no mês da semana são os cultos menos frequentados da igreja. Se você diz que ama o seu pastor, você quer ver um pastor triste? Vou dizer por mim, tá, pastor? Por que o povo vem para o culto no domingo e não vem no meio da semana? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se aqui é assim, mas lá na nossa igreja é assim. Nós temos lá 3 grupos de oração online das mulheres e temos um grupo de oração online dos homens. Na terça-feira à tarde, nós temos um grupo de oração. Meus irmãos, se você pegar as fotos da nossa igreja, de 10, 15 anos atrás, o púlpito da oração alterou muito pouco. Muito pouco. Mas por que é dessa maneira? É porque Deus começa a nos abençoar. E às vezes a bênção na nossa vida pode se tornar uma maldição. Muitas vezes a bênção nos leva para a zona de conforto, que era Ziclag na vida de Davi e de seus companheiros naquele refúgio, que recebera dos filisteus, e quando você menos espera, você perde a sua família debaixo do seu nariz. Vou falar mais um pouquinho. Nós hoje estamos já com 21 anos de igreja, e uma das coisas que a gente tem como prazer na igreja é ver aquelas criancinhas que nasceu dentro da igreja, você consagra a Deus. Aí quando é pequenininho, vem para a escola bíblica, ainda junior, continua vindo. Aí de repente o pai ou a mãe começa a ter uma brilhante ideia. No dia de culto da igreja, leva o menino para fazer balé, fazer judô, jiu-jitsu, e essa pessoa começa a vir aos cultos só no domingo. Você sabe como é que a sua família vai ficar lá na frente? Você tem noção? Seria bom se os gabinetes pastorais a gente pudesse fazer algumas filmagens e gravar alguns áudios e recortar e mudar a fala para a pessoa não se identificar. A igreja está deixando de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Davi, quando se viu numa enrascada, ele falou: eu vou buscar o Senhor. Ele diz na sua palavra: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Mas parece que dentro das igrejas é o contrário. A pessoa começa a passar problema, no primeiro lugar que deveria frequentar e se agarrar ao Senhor para nunca mais soltar, é a sua igreja, que é no meio do seu povo. Irmãos, a gente vem para um culto como esse, só o louvor que nós fizemos aqui, eu não precisava nem de palavra. Se você está ligado no que está sendo ministrado, cada letra daquela ali vai lavando o seu interior, vai renovando as suas forças, e você sai daqui novamente com uma nova energia, uma nova disposição, porque quando estamos na presença do Senhor, Ele nos renova, irmãos, nos renova. Mas o Satanás não quer que você traga o seu filho, a sua filha. Você que está na faixa entre os 30 e os 50, que tipo de pastor, de líder que você espera ter amanhã, quando você for um idoso? Nós estamos preocupados com isso lá na igreja. Davi estava cercado de pessoas ruins nesse tempo.
mas ele fez algo que você hoje pode fazer. Ele invocou o nome do Senhor. Ele vestiu a sua veste sacerdotal, aquele avental, onde tinha era um éfode. No peitoral haviam 12 pedras, e Deus se manifestava ali. Davi perguntou ao Senhor, e o texto diz que o Senhor lhe respondeu. Se você se humilhar diante do Senhor, hoje você não precisa do éfode. Hoje você é um sacerdote dentro do seu lar. Eu falo com homens agora. Não adianta você dizer para sua esposa, vai à igreja, leva os filhos, e você não ser o primeiro a fazer isso. A gente sabe o que nós ouvimos dentro dos gabinetes pastorais. O pastor não tem apoio do marido. Nós sabemos que o público maior dentro das igrejas é feminino. Ah, mas é porque mulher é mais sensível. Mas homem, deixa eu falar uma coisa para você. Deus chamou você para ser um sacerdote e botar ordem no seu lar, protegendo a esposa, provendo a sua família e colocando ordem dentro do seu lar. Tem que ter uma agenda onde o Senhor Deus é invocado todo dia. Davi era um homem de guerra, mas na hora em que ele viu que ele estava sujeito a perder a sua família, ele invocou o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. Invoque o nome do Senhor. E olha, não é uma invocação mental, não. Você tem que abrir a boca e clamar ao Senhor com todas as suas forças, como fez o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem hora que a gente tem que fazer isso, irmãos. Deixa os outros te chamarem de doido, mas se você invocar com as suas entranhas, com todo o seu coração, o Senhor vai responder você, como o Senhor respondeu a Davi. Eu tenho certeza que Deus está respondendo pessoas aqui hoje. Olha, a sua vida vai poder mudar, se você tomar posse dessa palavra. Casamento está indo para Berlinda, invoque o nome do Senhor. Ah, pastor, mas ele não quer, ela não quer. Mas enquanto for possível, você quer? Tende paz com todos os homens e faça a sua parte. Busque você. A mulher santa santifica o marido e vice-versa. Faça a sua parte. Invoque o nome do Senhor. Então diz que Davi buscou resposta em Deus, porque Davi, ele tinha uma prática diária de falar com Deus. Davi começou a falar com Deus desde a sua infância. Ao relento, muitas vezes, pastoreando o rebanho do seu pai, acompanhado da sua pequena harpa. Na solidão do seu pastoreio, ele invocava o nome do Senhor e louvava o nome do Senhor, olhando para as estrelas. Tem tempo que você talvez não faça isso, mas estar silente na presença do Senhor e invocar a realidade da presença dEle para o seu dia a dia é necessário hoje. O que Deus deseja com você na sua família? Ele deseja que você seja um Messias dentro da sua família, uma espécie de Cristo dentro da sua família. Nós não somos chamados assim, cristãos? O que é um cristão? É aquele que se parece com Cristo. O Senhor então encarregou aos maridos a responsabilidade de serem Cristos dentro dos seus lares. Mas será que nós temos verdadeiramente sido uma imagem do Senhor dentro da nossa família? Terceira coisa que o texto nos diz é que Davi não só falava com Deus, mas depois que ele teve a garantia da resposta do que Deus falou, que ele iria ter sucesso na sua empreitada, ele tomou uma ação. Ele se levantou de onde estava, olha o que diz aqui, versículo 8, Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos.
exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Saiba de uma coisa: a partir da hora que você tomar uma decisão, olha, Deus hoje no culto falou comigo e eu creio que Ele vai restaurar a minha família, você pode ter certeza, você vai ter pessoas que se levantarão para dizer assim: não conte comigo, eu estou cansado demais. Não conte comigo. Então, a sua empreitada, você deve ter a coragem de fazer isso sozinho, sozinha. É buscar ao Senhor muitas vezes sozinho. É muitas vezes chorando. Mas se você buscar de todo o seu coração, você vai ser bem-sucedido. A porta que você há tanto tempo espera que o seu filho veja aberta e por ela passe, Deus vai abrir através da sua intercessão. Então ore como Davi orou. Meus irmãos, a igreja está esquecendo o valor e o poder de uma oração. Qual é a importância para a igreja, o povo de Deus, do congregar? Você lê o Salmo 133, que diz assim, que quando nós estamos em comunhão uns com os outros, no último versículo diz, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui no nosso ajuntamento, o Senhor ordena a bênção sobre nós. Você sai de um lugar como esse e você chega em casa acompanhado da bênção do Senhor. É por isso que você tem tanta dificuldade às vezes em congregar, em vir estar na presença do Senhor, em adorar o Senhor, porque o diabo ele vai fazer de tudo para te impedir de estar com o povo de Deus. Quando nós estamos com o povo de Deus, nós somos edificados, nós nos renovamos. É uma música, é um testemunho, é uma palavra de Deus para o seu coração, como a que estamos recebendo agora. Nós saímos daqui renovados para mais uma semana. Então Davi, ele não só ouviu de Deus uma direção, uma resposta, mas ele tomou uma decisão. Versos 9 e 10, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficavam alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Não só ore, mas tome atitudes. Sabe por quê? Eu ouvi uma vez, e isso ficou gravado em meu espírito: oração sem ação é tentação. Ore, mas haja. Não adianta você orar pedindo a Deus um emprego se você não faz sua parte. Temos aprendido que eu faço primeiro a minha parte, depois o Senhor Deus faz a dele. Primeiro você move a pedra, depois o Senhor Jesus chama o defunto para fora. O impossível ele faz, mas para que o impossível em nossa vida possa acontecer, nós precisamos fazer a nossa parte. Ore, mas tome uma atitude. Versículo 16 e 17. Quando ele levou Davi até lá, vou voltar um pouquinho, versículo 11 a 15, você descobre que quando Davi está saindo para buscar a sua família, ele encontrou no meio do caminho um jovem egípcio. Esse jovem egípcio, ele era servo dos amalequitas, que foi justamente o povo que saqueou ali Davi e as suas famílias. Aquele jovem estava doente no campo de batalhas e foi deixado para trás. E quando Davi passa por aquele jovem, esse jovem já estava 3 dias sem comer e sem beber. E Davi serviu aquele jovem com o melhor. A igreja do Senhor deve servir sempre o melhor. O melhor em todos os sentidos. O melhor materialmente, o melhor das emoções, o melhor da espiritualidade, sempre o melhor.
depois que aquele jovem foi restaurado a sua força, sua energia, ele teve uma conversa com Davi, e Davi disse: olha, me leve onde estão então os teus senhores. Primeiro o jovem disse assim: olha, eu fui abandonado aqui, por último os meus senhores estiveram nesse lugar, Ziclag, e lá nós incendiamos a cidade. Aquele jovem, ele estava obedecendo os seus senhores, ele era um escravo. Assim como é escravo, todos aqueles que deixam de ouvir a voz do Espírito Santo e começam a andar na dispensação da carne e não do Espírito. Ele era um escravo. Ele pediu para que Davi poupasse a vida dele. Davi poupou, e Davi depois ele continuou a sua empreitada. E nós vamos ler aqui, verso 16 e 17. Quando ele levou Davi até lá, eles estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Segura um pouquinho aí. O que eles saquearam? Muitos bens. A sua família, o seu lar é de fato o seu tesouro? O seu filho você considera um bem? O seu casamento você considera um bem? A sua paz familiar é para você um bem? O texto está dizendo que os amalequitas estavam agora celebrando aquilo que saquearam. Eles saquearam os bens de Davi e de seus companheiros. Os amalequitas, na palavra de Deus, é uma representação de Satanás. Satanás quer roubar tudo o que é mais precioso dentro da sua família, dentro do seu lar. Meus irmãos, nós estamos batendo todos os recordes, não é a nível nacional, é mundial, de divórcios. A coisa está descabida. Você ouve hoje, com surpresa, quando alguém diz assim: eu tenho 30 anos, 35, 40, 50, 60 anos de casamento. Para nós é uma surpresa. Por quê? Porque está cada vez mais incomum as pessoas ficarem casadas por mais de 10 anos. Eu agora, irmãos, de uns 5 anos para cá, eu estou colocando dificuldade no povo lá na igreja para casar. E agora para casar tem que fazer um curso comigo, são 10 meses. Porque não tem coisa mais triste para um pastor, é você abençoar uma união e você ver depois 5, 10, 15 anos aquele casamento indo para o esgoto. E isso está muito comum dentro das igrejas. Estão perdendo os bens, estão tendo seus bens sequestrados debaixo do seu nariz. São as concessões que muitas vezes nós vamos fazendo dentro de casa, que não era para fazer. O texto sagrado antigo diz: eu me colocarei na torre de vigia para ver aquele que fala comigo. Mas muitas vezes nós não estamos na torre de vigia. O homem de Deus, o chefe do lar, tem que estar na torre de vigia. A mulher de Deus, a mulher que tem uma vida santificada, ela tem que estar na torre de vigia, para que o inimigo de madrugada não chegue e saqueie os seus bens, a sua família. Você lembra que agora há pouco eu falei que Satanás aprendeu com Deus? Você quer destruir um lar? Coloca confusão. Deus colocou confusão, não foi para o mal da humanidade, foi para o bem. Mas Satanás pegou e inverteu, como ele faz com tudo que Deus faz, ele inverteu. Então Deus fez isso porque eles estavam falando a mesma língua, já entendi. Ele foi e fez o contrário. Nós estamos com as nossas famílias, parentela, muitas vezes vendo Satanás saqueando os nossos bens debaixo do nosso nariz. Você acha que é fácil você restaurar sua família? Não é fácil. Um casamento que azeda, um amor que se dilui,
as expressões de carinho e declarações de amor que vão com o tempo cessando, porque o inimigo debaixo dos nossos narizes vai nos sequestrando e a gente vai achando que isso é normal, quando isso não é normal. Esses dias eu falei com alguns pais da igreja, minha esposa também havia falado isso antes. Onde estavam os pais dessa geração de adolescentes agora? Meus irmãos, cada coisa esquisita acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não se dá conta. A gente precisa fazer a nossa parte. Davi então corre atrás do seu prejuízo, uma vez que Deus lhe dera uma palavra de vitória. Deus deu a ele uma palavra de vitória, e ele, baseado naquela palavra de vitória, ele toma uma atitude. Você está recebendo uma palavra de vitória, tome essa atitude hoje. Aquilo que você achava que não tinha mais jeito, tem jeito sim. Tem jeito. Deus pode restaurar casamento, paz familiar, Deus pode restaurar a saúde, Deus pode. Nós acabamos de cantar isso aqui. E aqui diz então, versículo 18 e 19, Davi recuperou tudo o que perdeu. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Você poderá recuperar tudo. Tudo. Eu acredito que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui. Mas eu falei agora há pouco uma coisa. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Olha o que o texto sagrado diz aqui, versículo 16 e 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Foi uma luta que demorou um dia. As lutas para a nossa reconquista não serão fáceis, demandarão tempo. Mas se você ficar firme, você vai voltar trazendo consigo os seus molhos, mesmo que você tenha que regar as sementes que você planta com as suas próprias lágrimas. É o que nos diz a palavra. Eu encerro essa palavra lendo o que o Senhor nos falou, Mateus 6, 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu lar, pela sua família, pelo seu tesouro. Abra suas mãos. Coloque diante do Senhor a sua perda, a sua dor, o que foi sequestrado de você. Feche os teus olhos, não deixa nada nem ninguém tirar o seu foco do Senhor. Senhor Deus, nós estamos em Tua presença e Teu Espírito nos falou nessa hora. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam. E é por isso que nós viemos à Tua casa nesta noite para recebermos esta abençoada palavra. Eu rogo ao Senhor, no nome de Jesus, que aqueles que estão tomando posse dessa palavra e que tiveram a sua casa sequestrada, a sua família sequestrada, a sua paz, a saúde, a alegria sequestrada, possam novamente recuperar aquilo que o inimigo lhes levou. Por isso, sonda os corações nessa hora, Senhor, e renova a força do Teu povo. E se entre nós, aqueles que fazem parte dos 200 que estão cansados, renova a força desses também, Senhor, para que possam ter a alegria da reconquista, a alegria, ó Deus, de tal maneira que possam, ainda nesse templo, nesse ano, testemunharem que essa palavra produziu frutos que trouxeram a vida para o lar, a alegria para o lar. Assim, em Teu nome, Senhor, eu abençoo as famílias aqui representadas, que o Senhor possa renovar a todos,
Para a glória do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Volta para